Oi pessoal, tudo bem? Tô me preparando aqui o material para gravar uma resenha. Achei que seria legal passar para vocês um pouco desse processo. Eu li as duas narrativas fantásticas do Dostoiévski. Aqui a gente tem dois contos dele, a Dócil e o Sonho de um Homem Ridículo. Eu vou fazer resenhas separadas desses dois contos, porque eu considero que, por mais que eles tenham elementos similares, eles merecem ser discutidos individualmente. Então, ele é um livro curtíssimo. Esse daqui ele vai ter 123 páginas, sendo que daí a gente divide, né, nessas duas narrativas. Eu li o livro, né? Eu li fazendo algumas marcações a lápis. Deixa eu procurar aqui para vocês, para mostrar. Então, ó, eu marco a lápis aquilo que eu fiz. E agora, o que eu faço, né? Tô com o meu caderno aberto aqui, tô com o livro aberto também. Eu faço um sistema de cores, né, para diferenciar o que é cada coisa que eu tô marcando por categorias. Então, eu fiz um código de cores aqui que tem contexto da obra, referências, porque aqui ele tem referências a alguns outros livros. Como a gente fala aqui de dois personagens, um que é o marido e outro que é a Dócil, eu separei então uma cor para cada um, para a gente perceber na narrativa, né, para eu perceber no caso na narrativa, o que é de cada um, né, e fazer essa distinção dessas duas personalidades que são desenvolvidas, né, ao longo do livro. Então, o que eu faço, né? Eu vou relendo todas essas partes que eu marquei a lápis e vou passando daí o marca-texto, destacando o que realmente é mais importante. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tá falando sobre a Dócil. Então, ele já estava a lápis, eu passei o marca-texto para reforçar que de fato é importante. Ó, aqui, por exemplo, tinha marcação a lápis e eu não passei o marca-texto em tudo, só naquilo que eu considerei que é realmente importante, que vai ser significativo para a resenha. Em contrapartida, a gente tem a biografia do Dostoiévski. A biografia que eu tenho é a que não é a condensada, né, a estendida. Eu tenho a condensada no Kindle. Então, quando eu preciso procurar algum termo ou alguma referência, eu uso o Kindle porque eu consigo fazer o sistema de busca pelo próprio aplicativo, né? Para mim isso ajuda bastante, principalmente porque a biografia estendida do Dostoiévski, ó, esse aqui é um tomo só, é um volume só, ele tem quase 1000 páginas. E imagine, né, por mais que ele tenha um índice remissivo, pelo Kindle eu consigo dar uma pesquisada, ver se tem o que eu tô procurando, né? Óbvio que daí ela é uma edição condensada, então nem tudo eu encontro. Eu vim aqui para a biografia, para a parte que eu queria ler. Ele tem um capítulo, então não é um capítulo, é um meio capítulo, né, sobre a Dócil aqui, e que daí eu utilizo essa leitura para complementar as minhas percepções iniciais da obra. Então eu faço esse processo de voltar para o livro, rever as minhas anotações, aí com isso eu vou para a biografia, tento entender também o contexto, outros elementos, e como também o Joseph Frank ele vai trazer interpretações, vai trazer inspirações que foram para o Dostoiévski, nesse caso que foi o Victor Hugo, mas nós falaremos sobre isso na resenha, e daí eu tento sintetizar tudo isso num texto que eu utilizo na resenha. Então, quando vocês me vêm falando ali, tem um texto, tem um roteiro que eu preparo, óbvio que eu não fico lendo ele, mas ele é um guia de todos os temas que eu quero abordar, e daí eu passo tudo isso pro meu caderno, eu escrevo à mão mesmo e concateno todas essas ideias, todas essas informações. Dá uma trabalheira, mas é uma parte que eu gosto muito, é onde eu sinto que eu me aprofundo realmente na obra, quando eu pego elementos que eu não tinha percebido inicialmente, revejo as minhas anotações e vou construindo em cima, né, dessas primeiras camadas de conhecimento. E vocês não assistem as resenhas, eu sei disso. Não é o grande pool aqui de visualizações do YouTube, mas eu gosto de fazer resenha e eu gosto de pesquisar no YouTube também. Então, uma das etapas desse processo é pesquisar outras resenhas no YouTube para entender perspectivas diferentes, coisas que talvez eu não tenha anotado e que pode contribuir daí para o meu processo de leitura e também para a resenha final que eu faço. Então, assistam as resenhas, gente. Mas eu penso também que é um conteúdo que fica ad eternum ali, né? Então, quando alguém for pesquisar, vai ter acesso
a esse conteúdo, e como esse é o projeto também que eu estou fazendo da leitura de toda a obra do Dostoiévski, para mim fica também um lembrete, né, para depois, quando eu precisar lembrar de algo, num outro livro que eu estou lendo, eu tenho todo esse repertório registrado no YouTube. Me digam como que vocês fazem depois que vocês terminam um livro, se vocês fazem alguma anotação, ou se vocês leem, fecham ele, colocam na prateleira e é isso. Ou, né, como que é o teu processo de estudo, de escrita, se vocês escrevem no papel, se você tem um caderno de leitura. Quero saber também sobre esse processo de vocês. Até depois! Pessoal, tudo bem? Estou fazendo almoço aqui. Eu acabei de gravar o vídeo falando sobre os livros que não funcionaram pra mim. Por isso que eu estou arrumada, não é sempre que isso acontece. Acontece mais quando eu vou gravar conteúdo pra vocês. Mas eu estava aqui pensando, bom, meus vlogs são basicamente sobre digressões, né? Deixa eu atualizar um pouquinho então o que a gente fez. Li algumas coisas esse feriado, eu não trabalhei de sábado pra cá, né? Meu trabalho dispensou o pessoal, então fiquei imersa ali nas leituras. Eu senti que, gente, quando eu saio da rotina, eu não consigo ler direito. Só que ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, o quanto que esse ler direito na verdade é errado eu falar isso, né? Eu sinto que é errado falar isso, porque eu tenho bastante tempo pra ler, eu consigo acordar cedo, só antes de começar o trabalho eu tenho 4 horas de leitura corrida, e quando eu saio da rotina eu consigo ter um pouco menos de tempo. Então hoje, por exemplo, eu li só até às 7, daí eu já fico com aquela sensação assim de que eu deveria estar conseguindo ler mais. Por sinal, não sei como que está o áudio, porque eu estou sem meu fone agora, meu microfone. Mas queria refletir aqui com vocês e que como aquela velha história, né, que a gente sempre acha que não tem tempo para as coisas e que na verdade a gente tem. Às vezes a gente não percebe ou a gente não olha isso da forma mais adequada, né? Então, o quanto que a gente tem de tempo, mas que a gente não aproveita da melhor forma. E que, gente, a gente sempre vai querer mais tempo, né? Eu sempre quero mais tempo, eu sempre sinto que eu podia estar fazendo mais. Às vezes eu sinto que poderia estar lendo, mas eu estou produzindo conteúdo, só que eu também gosto de produzir conteúdo sobre livros. Então fica naquela briga, né? De que parece que nunca é o suficiente, mas sim é o suficiente, mesmo que seja o mínimo que a gente possa fazer, né? Então, eu terminei a leitura do O Grande Gatsby. Foi um livro que não funcionou tanto pra mim, eu tô estudando bastante agora sobre. E fiquei triste, eu acho que é o primeiro livro da minha lista de 12 livros pra 2024 que eu não super amei. Mas não que o livro seja ruim, só que não funcionou, e eu fiz esse vídeo de hoje falando sobre os livros que não funcionaram pra mim muito por conta disso. Porque acho que a gente precisa naturalizar, a gente precisa normalizar, né, o fato de que os livros, por mais bom que eles sejam, às vezes eles não vão falar com a gente, não vai funcionar, né. E eu sinto que cada vez mais os vídeos e os conteúdos na internet são pra falar bem, né? E às vezes a gente não compartilha a nossa opinião mais sincera de que o livro foi difícil, o livro não funcionou, não gostou. E eu vejo que eu gosto dos produtores de conteúdos que fazem isso, que falam de fato sobre aquilo que eles acharam, mesmo que não seja algo bom. E é quando eu me identifico, é quando eu consigo realmente me conectar com o conteúdo que está sendo produzido. Então, esse é o meu foco, tentar ser o mais sincero e o mais transparente possível.
Gostaria de compartilhar mais coisas, mas nem tudo dá pra gente falar na internet. A gente não tem um ambiente tão acolhedor, apesar de eu ter ótimas pessoas me seguindo. Nesse feriado a gente fez bastante coisa para casa nova também. Conseguimos fazer instalação de tanque de água, torneira, chuveiro, muitas dessas coisas meu marido fez. E eu estou precisando controlar a ansiedade porque eu vejo que agora não é o principal momento que eu consigo contribuir com essas coisas. O principal momento que eu vou conseguir contribuir é quando a gente de fato fizer a mudança. Então eu normalmente tomo a frente de empacotar tudo, de desempacotar, de colocar as coisas nos seus devidos lugares e fazer a casa tomar forma de casa. Então eu sei que agora eu fico um pouco subutilizada, mas que isso vai ser resolvido mais pra frente. A gente ainda não se mudou porque a gente tá esperando a nossa cozinha e a gente não sabia que ia demorar tanto tempo pra chegar, mas vai demorar, então talvez fique só pra março a nossa mudança. Então cruzem os dedos pra que chegue logo, que é só isso que a gente tá esperando pra nos mudarmos. E hoje eu vou pro salão. Eu odeio ir pro salão, gente. Eu acho que é coisa de gente autista isso. Eu odeio salão, odeio barulho de salão, odeio ambiente de salão. Mas nem tudo dá pra fazer em casa, né? E eu preciso retocar minha escova progressiva. Eu não tenho cabelo liso, meu cabelo é cacheado, cacheadíssimo, por sinal. Só que eu me gosto mais de cabelo liso, eu acho mais prático, eu acho mais rápido. Só lavar e deixar secar natural que ele vai ficar bom. Então vou para o salão, vou levar Os Miseráveis para ler. Eu não consegui alcançar a meta, se bem que eu tô na frente, né? Eu estou lá na frente, na página quase 400 e pouco. E eu acho que daí eu vou levar para tentar adiantar um pouco mais ali a leitura. E eu tô na meta de encerrar livros. E falta pra mim também só um conto das Histórias Extraordinárias do Poe. Se eu não terminar hoje, eu termino amanhã com certeza, e é menos um livro. Eu estou naquela ânsia de terminar algumas coisas pra conseguir iniciar outras. E eu não gosto de ficar muito tempo com o mesmo livro lendo, porque eu fico um pouco cansada deles. Mas a gente se vê depois. Eu reparei que toda vez que eu paro pra gravar pra vocês, eu fico pensando, não sei o que gravar. Daí quando eu vejo, eu já estou falando há 10 minutos sem parar. Bom, vou fazer essa última gravação aqui pra encerrar esse vlog com vocês, mas quis trazer já algumas atualizações do que mudou da última vez que eu apareci aqui pra cá. Bom, a primeira coisa é que retoquei a minha progressiva, estou com a minha integridade um pouco mais em dia. Posso parecer agora despreocupada no vídeo com vocês porque eu estarei ali minimamente apresentável. E eu tenho alguns updates aqui de leitura para passar para vocês. Terminei finalmente Histórias Extraordinárias do Poe. Ai, gente, eu ainda não acostumei com a beleza dessa capa. Eu quero ler alguns contos que eu gostei mais aqui, mas uma das coisas que eu queria comentar, gente, é que tem 3 textos de apoio aqui no final. São 3 ou são 2? São 3 textos. E que eu não gostei nem um pouco, assim, sabe? Não agregou em nada no conhecimento da obra, no entendimento do autor. Enfim, não gostei, não curti. A Nicole sempre fala muito bem das edições da Dark Side. Então talvez eu dê uma chance em algum momento para uma dessas outras edições, mas vou preparar conteúdo sobre este livro aqui para vocês, só Deus sabe quando, né? Vamos orar juntos, vamos unir nossa mão, porque tem faltado um pouquinho de tempo para fazer resenha, mas faz parte, né? Outro livro daí que saiu um livro de conto, aparentemente eu tô fazendo isso com a Nicole, eu não fui informada, mas a gente terminou um livro de contos, ela já me perguntou, tá, e qual que a gente vai começar agora? E o escolhido foi Contos de Assombro, essa coletânea aqui da Carambaia.
Ele vem, deixa eu ver quantos contos. Ele vem 18 narrativas. O primeiro conto que tem aqui é do Turgenev, eu não curti, já aviso vocês. E a ideia é ler um conto por dia. E assim que a gente terminar também, conforme eu for gravando os vlogs, vou atualizando vocês sobre isso. O primeiro é sobre uma assombração hipotética ali de um cachorro que acontece por parte de um cara, né? Ele está sendo assombrado ali por um cachorro. Aí o cara manda ele comprar um cachorro, daí ele compra um cachorro, ele para de ser assombrado e acontece algumas outras coisas com esse cachorro. Então, assim, não curti, tá? Acho que não foi uma boa pedida, mas está lido, né, e está vivenciado. E eu comentei aqui no vídeo dos 3 livros clássicos que me trouxeram para a literatura clássica e eu falei do Deserto dos Tártaros, tá? Então, eu falei que eu ia comprar minha edição, comprei finalmente ela está aqui. Eu vou começar a ler amanhã ele. E a Nicole já começou, ela não gostou e ela já abandonou. Estou tristíssima. Nossa amizade está abalada por conta disso. Mas eu sei que é um livro, né? E eu lembro de ter comentado isso na minha resenha sobre ele, que é um livro muito projetivo. Então, ele vai trazer à tona aquilo que tem dentro da gente. E nem sempre isso é bom, ou nem sempre a gente entra, né? Consegue submergir nessas camadas do livro, isso não é bom, não é ruim, mas eu sei que é um livro que, à primeira vista, ele realmente é um livro que não acontece nada nele, e eu acho que ele é exatamente sobre isso, só que eu super entendo que é uma parada extremamente angustiante, que às vezes pode ser maçante, porém, contudo, todavia, eu amo. O outro livro, então, gente, é um livro que eu já li, e que eu tava, na verdade, assim, a gente combinou de ler no início do carnaval, aí eu pedi a minha edição, só que a minha edição só ia chegar depois do carnaval, tanto que chegou hoje, que é quarta-feira. E daí a Nicole falou, mas a gente vai começar e vai terminar antes de você ter recebido a cópia física. Falei, não tem problema, faz parte. E o que acontece? Eu terminei de fato de ler o livro no carnaval, que é o Apanhador no Campo de Centeio. Eu acho linda essa edição aqui, ela vem com a capa original do livro. E eu vou relê-lo, vou ler ele de manhã cedinho eu dedico meu tempo para Os Miseráveis, e daí eu vou dedicar 1 hora para a releitura desse livro. E até por sinal, me contem como que vocês fazem, porque eu já li 16 livros, 17 livros, eu acho, esse ano, uma coisa por aí. E uma das leituras foi esse, só que eu vou relê-lo. Aí vocês contam o mesmo livro de novo? Então, tipo, de 17 vai pra 18? Como que vocês fazem a contagem? Porque eu tô lendo um livro inteiro novamente, né? Então, tô confusa em como seguir com esse meu acompanhamento. Eu gostei muito desse livro. A gente, com certeza, vai ter resenha sobre ele aqui. E ele é um livro que divide muitas opiniões. Então, tem muitas pessoas que amam, tem muitas pessoas que odeiam. Eu fui uma das pessoas que amei o livro, só que eu super entendo porque ele é odiado. Ele traz aqui um personagem bem intragável, só que como psicóloga eu vejo assim o tormento mental, psicológico, emocional que esse personagem está vivenciando. Isso acabou fazendo com que eu gostasse bastante da narrativa. Então, gostei muito, tanto que eu vou reler. Tava agora à tarde passando as minhas anotações do Kindle pra cá, por sinal, quando eu compro o livro, né, eu faço isso. Eu pego daí todas as anotações, separo um tempo do meu dia, passo anotação por anotação, tudo que eu grifei, tudo que eu comentei pro livro físico, e daí na releitura eu vou complementando essas anotações. E é um processo, gente, que eu confesso que eu adoro. Eu lembro que na escola eu gostava tanto de escrever, que uma das coisas que eu fazia era reescrever. Às vezes eu passava meu caderno limpo do nada. Talvez desde sempre, né, com traços autistas, com certeza. Mas eu fazia muito disso e eu adorava daí testar novas disposições de cores, de caneta, de marca-texto. Aí ali eu escrevia de letra cursiva, depois de letra de forma, e essa é uma característica minha, então eu sempre gostei de retomar as minhas anotações, retomar os meus conteúdos. Essa semana é uma semaninha um pouquinho mais curta, né, por conta aí do feriado de carnaval. Consegui descansar bastante. Gostaria de ter tido um pouquinho mais de tempo para leitura, mas como eu comentei aqui nesse mesmo vlog, né, a gente sempre acha que a gente pode ter mais tempo para fazer as coisas e tá tudo bem. Espero que no final de semana eu consiga daí pegar um pouquinho mais em alguns livros. E, gente, como a gente se ilude, né? Eu tava com a sensação de que eu poderia estar lendo mais
e fui parar ali para fazer o meu controle, meu acompanhamento. Eu li 6 livros já nesse ano e hoje que eu estou gravando esse vídeo para vocês é dia 14. Então, não que seja um aspecto de quantidade, né? Eu sempre penso muito em qualidade. E até focando nessa qualidade, eu tô sentindo bastante falta de voltar a escrever sobre os meus livros. Então, durante um tempo, eu tive um caderno que eu anotava tudo, todas as digressões, tudo que me movimentava naqueles livros. E eu tô sentindo falta de fazer isso, principalmente porque o volume de livros que eu tenho lido aumentou. Então, às vezes eu tenho um pensamento, tá, isso daqui, eu não lembro da onde que era aquele livro ou qual foi a cena que desencadeou aquele pensamento em mim. Então, tô com um plano de retomar esse processo de escrita. Eu sempre tenho dificuldade de manter um caderno só. Eu normalmente tenho esses cadernos, deixa eu pegar aqui, um antigo meu. Esses caderninhos aqui da Cícero. Então, só que eu tenho dificuldade porque como eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, como que eu vou fazer uma escrita contínua nele, né? Porque tem hora que eu tô escrevendo de um livro, tem hora que eu tô escrevendo de outro, mas ao mesmo tempo depois eu preciso ter todas as informações, o que eu escrevi ali juntas, porque eu produzo uma resenha com base nisso. Então eu sinto que esses cadernos aqui, eles acabam deixando-se desorganizado. Então tô pensando em ir para um caderno daquele de folhas reposicionáveis, ou um próprio fichário mesmo, exemplo dos da Cícero, porque talvez isso me ajude a manter essas coisas um pouco mais organizadas. Até eu tenho um outro caderno que ele tá ali na mesa, eu não quero pegar agora, que eu criei ali uma parte dele para eu fazer as entradas de novos livros, né, que eu estou comprando ou que eu estou ganhando, manter um registro ali de quando que chegou, até porque isso me ajuda, né, na hora de fazer os vídeos aqui pro canal, eu saber em que momento cada coisa aconteceu. E aí tá assim, né, tá no meio do caderno uma folha preenchida frente e verso, daí depois de 10 páginas tem outra folha que daí eu comecei a preencher, e essa falta de organização das informações me incomoda bastante, tá? Eu acho que pessoas autistas, né, pelo que eu pesquiso, elas precisam de um pouco mais de organização, às vezes não em tudo na vida, mas tem algumas áreas assim que precisam estar um pouco mais sistematizadas e que pra mim essa parte de leitura, de escrita, de anotações, porque a minha cabeça precisa saber onde encontrar as informações depois que eu acabei de lidar com elas. Essa semana eu também estou esperando chegar meus óculos que eu comprei, gente. Eu comprei 2 óculos novos, porque o meu, eu não sei se vocês vão... Meu óculos quebrou e o que que eu faço? Eu derrubo ele no chão. Meu Deus do céu, eu não sei se vocês vão conseguir ver, que ele tá quebradinho aqui e na verdade ele está colado com um Super Bonder. E eu fui pra Curitiba recentemente, até mostrei alguns takes aqui que a gente passou na Leroy Merlin pra comprar algumas coisas pra casa nova. E meu óculos simplesmente quebrou, gente. Eu tenho 5 graus de miopia, eu não consigo ficar sem óculos. Não é uma opção, eu não consigo ler sem óculos, porque dependendo da longura que esteja o livro dos meus olhos, eu não consigo entender o que está escrito. Então, assim, tá pra chegar, então eu acho que chega essa semana. Como eu não moro em Curitiba, eu moro em São Bento do Sul, é perto, mas aí tem que vir pro correio e tudo, então tô bem ansiosa pra que isso se resolva, assim, né, porque eu fico meio receosa com esse óculos, tanto que acabei de derrubá-lo, né, e a gente não quer que isso aconteça, e eu comprei 2 pra ter um de reserva. Provavelmente vou fazer mais um vlog semana que vem. Semana que vem meu marido vai viajar a trabalho para São Paulo, para Osasco, na verdade. E daí eu vou ficar sozinha em casa, eu, as gatas. E daí provavelmente eu vou produzir um pouco mais de conteúdo, mostrar um pouco mais a minha rotina, porque estarei sozinha, então vocês me farão companhia. E é isso, pessoal. Me digam o que vocês acharam daí desse vlog, se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Me deem feedbacks para eu saber se eu continuo focando nisso. O meu intuito é manter as pessoas que estão aqui, né, obviamente, e que vocês continuem consumindo as coisas que eu produzo e que seja bom para vocês, que agregue. Então deixe nos comentários aí se faz sentido, se vocês estão curtindo, se não estão, para eu conseguir entender também como trazer melhores conteúdos, melhores informações para vocês e que isso contribua com vocês de alguma forma. E a gente se vê então no próximo vlog. Que vida é essa, minha filha? Meu Deus, tem 3 gatinhas aqui. Que vida é essa, neném?
Você quer um dengo?